Momento de reflexão. É isso aí, a minha temática de hoje na reflexão do dia é brilhando. Brilha, brilha, estrelinha. É uma canção de ninar. A letra é um poema de Jane Taylor e capta a maravilha do universo de Deus, no qual as estrelas brilham lá no alto. Nas últimas estrofes, raramente publicadas, a estrela age como um guia. Seu brilho pequenininho ilumina os viajantes no escuro. Paulo desafia os cristãos em Filipos a manterem-se irrepreensíveis, e puros, brilhando como luzes resplandecentes, ao propagar as boas novas do Evangelho a todos os que cercavam. Questionamo-nos como podemos brilhar como luzes. Muitas vezes sentimos-nos inadequados e não cremos que a nossa luz seja tão brilhante a ponto de fazer a diferença. Mas as estrelas não tentam ser as estrelas. Elas simplesmente são. A luz transforma o nosso mundo e nos transforma também. Deus trouxe a luz física ao mundo. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E por meio de Jesus, Deus traz a luz espiritual à nossa vida. Já pode ser lida em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Devemos brilhar de tal forma que quem nos cerca veja essa luz e sejam atraídos por sua fonte. Assim como uma estrela no céu noturno brilha sem esforço, nossa luz faz a diferença pelo que ela é, luz. Quando simplesmente brilhamos, seguimos a instrução de Paulo de apegar-nos firmemente à mensagem da vida, num mundo de profunda escuridão, e atraímos os outros para a fonte da nossa esperança, que é Jesus. Jesus, ele traz luz à nossa vida. Tá aí uma mensagem especial para nós nesse dia de hoje, né? Mais uma mensagem especial dentre as mensagens que nós refletimos aqui em todas as manhãs pela Banda 1, que você ouve ou assiste depois através do vídeo que nós disponibilizamos para você. Uma mensagem falando sobre o brilho, né? Hoje, quando nós falamos do brilho, nós estamos falando exatamente de chamar a atenção. Estamos falando única e exclusivamente da luz, porque uma luz, ela brilha, ela acende e dá visão ao homem. Você, durante o dia, tem o brilho intenso do sol que clareia todo o seu campo de visão. Dificilmente se passa desapercebido em plena luz do dia. Você já deve ter ouvido esse ditado. Porque a luz do sol, ela deixa o seu campo de visão mais amplo, aberto, atento a tudo que acontece à sua frente. E você consegue ver tudo com muito mais clareza e nitidez por causa desse brilho. Por causa dessa luz que é intensa, que é forte. E ela expande o seu campo de visão. Essa é a luz física, como está lá em Gênesis 1, onde fala que Deus criou a luz. Vamos até trazer esse texto para analisarmos um pouquinho nele, sobre a luz física criada por Deus na criação do universo. E é interessantíssimo quando olhamos para isso, porque Deus já fez a distinção entre luz e escuridão, entre as luzes e as trevas, desde o princípio da humanidade. E ele fez isso exatamente intencionado no que estava fazendo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim:
E disse Deus: haja luz, e houve luz. A partir desse momento, Deus ele estabeleceu a visão a nós através dessa luz. A luz ela facilita. Eu estou aqui no estúdio da Banda 1 com as lâmpadas acesas. Tem um foco de luz nesse vídeo que você está assistindo nesse momento. Embora quem esteja ouvindo pelo rádio não tenha noção do que eu estou falando aqui, porque não conseguem me ver, apenas me ouvir. E se eu apagar as luzes aqui do estúdio, você perderá a riqueza de detalhes que está nessa imagem, que está nesse cenário. Quem sabe algumas coisas que você está vendo agora fica difícil com as luzes apagadas. E é exatamente nesse sentido que Deus foi perfeito quando Ele criou a luz. Ele já criou sabendo que ela seria útil e seria importante para a história da humanidade, que ela ampliaria o campo de visão do ser humano a ponto que ele observasse mais as coisas, para que ele olhasse tudo que estava à sua volta. E agora falando da luz espiritual, que está lá em João, capítulo 1, versículo 1, e é para lá que a gente vai agora dentro das Escrituras, porque a Bíblia ela é o que nos explica o verdadeiro sentido de tudo. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas estas coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 4 com destaque. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse texto nós vemos a luz espiritual sobre as nossas vidas, mas Lucas Oliveira, qual que é a diferença entre esses dois tipos de luz, a luz física e a luz espiritual? A luz física ela é uma alusão do que é e pode ser a sua vida espiritual. Eu trouxe o exemplo aqui de que se eu apagar a luz, você provavelmente não verá muitas coisas que você está vendo agora, porque eu estou iluminado, eu estou com as luzes acima da minha cabeça, e você pode observar todos os detalhes possíveis através dessa imagem. E assim a nossa vida espiritual também, de acordo com como vivemos. Será que você tem andado na escuridão ou tem andado na clareza no percurso da sua vida? Se eu fechar os olhos espirituais, provavelmente eu verei tudo preto também, assim como eu estou fechando meus olhos agora, eu não consigo mais ver nada, porque tudo está em trevas para mim. E a partir do momento que eu abro meu olho, eu noto a presença da luz nesse ambiente, o que me faz enxergar você, estar me direcionando a você nesse momento. E a nossa vida espiritual é da mesma forma. Às vezes nós fechamos os nossos olhos espirituais, e tudo que nós vemos na nossa vida espiritual é a escuridão. Não temos um ponto futuro, não temos perspectivas. Não sabemos se tem alguma depressão à nossa frente, se tem algum perigo, porque os nossos olhos estão fechados. As trevas, ela está habitando na minha vida espiritual. E eu preciso dessa luz espiritual para que eu possa viver bem, para que eu possa garantir a minha salvação, porque a Bíblia fala: não desvie do caminho. E como isto será possível se eu não tiver uma luz? Quando você sai com seu veículo à noite, de madrugada, você precisa acender os faróis para que ele ilumine a estrada, para que você não caia numa valeta, para que você não caia num buraco, para que você não danifique o seu veículo. E assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Nós precisamos ter
a luz de Cristo nas nossas vidas, a ponto de que ela ilumine o nosso caminho para que nós não nos desviemos dele. E é esta simples mensagem que eu tenho para você nessa manhã, nesse momento. E eu venho falar para você abrir os seus olhos espirituais. E para você interceder pela luz de Cristo na sua vida. Porque Deus é a luz. Deus fez a luz para que a luz estivesse em nós, para que nós brilhássemos. E como diz aqui a parte final da nossa reflexão, Jesus traz luz à nossa vida. Ele traz luz à nossa vida para que nós possamos enxergar tudo à nossa frente. E possamos nos manter no caminho certo. Rumo à vitória, rumo à vida eterna. Porque isso é necessário. Se nós estivermos com o nosso campo de visão amplo, estivermos vendo tudo o que acontece à nossa frente, principalmente o caminho que devemos trilhar. Você não consegue andar no escuro. No escuro você não vai muito longe, você precisa de um foco de luz. E esse foco de luz Deus coloca em você nesse momento. Basta apenas você pedir para Ele: Senhor, que eu seja luz. A palavra dele fala: vós sois a luz do mundo. Deus nos selecionou para que fôssemos luz, para que fôssemos a esperança dos oprimidos, das pessoas que buscam essa luz e por si mesma não conseguem. Mas você pode ser um foco de luz na vida dela, e você pode gerar e transmitir essa luz para a vida dela a ponto de que ela floresça e acenda, e que passe a enxergar a vida como ela precisa e deve ser enxergada. Que você pense nisso com muito carinho, que você continue brilhando, que você continue simplesmente fazendo o seu papel que os mandamentos mandam e ensinam. Que você simplesmente brilhe sem esforço nenhum, e que você faça as pessoas brilharem também através do brilho que está em você. Que você seja foco de luz para as pessoas que não têm luz ainda, mas que você vai levar elas a essa fonte de luz, que é Jesus Cristo. E Jesus então vai fazer com que elas acendam e produzem luz própria para buscar outras pessoas para a luz. Pense nessa mensagem, pense nessa palavra nessa manhã, e seja luz você também. Brilhe, simplesmente brilhe, e que Deus abençoe você.